Na igreja existe uma variedade de vocações e todo mundo tem o seu lugar. Há chamados para ser padre, para se casar e aqueles a serem celibatários. Não se casam, não são padres nem freira. Vamos conhecer um pouquinho mais sobre esse chamado. Eu te amo, Jesus, e não tenho outro desejo senão te amar até o último instante da minha vida. Eu te amo, meu Deus, meu céu, e prefiro morrer amando a ti do que viver sem teu amor um só momento que seja. Ele é jovem, bonito, cheio de dons, escreveu um livro recentemente, apresentador e, além de tudo isso, hoje vive uma linda descoberta, a vivência celibatária. Não é mesmo, Tiago? Isso mesmo, Nubi. Acho que você traduziu bem quando você usou a palavra descoberta. Porque de fato é descobrir aquilo que já está dentro de nós. Porque assim como uma vocação é um carisma, também um estado de vida é uma vocação que foi dada por Deus a nós, aqueles que foram chamados, e com o passar do tempo nós vamos descobrindo. E graças a Deus eu fiz essa descoberta e livremente pude então dar a minha resposta. Falando em descoberta, então, Tiago, como foi se deparar, porque você não vai casar, não vai namorar, e para muitos é uma perguntinha que acontece. Como assim? Eu sei de outro mundo. Um jovem, ele é jovem, como assim? Como foi, então, para você descobrir esse chamado específico, né? Um estado de vida? Justamente. Então, desde que eu tive meu encontro com Deus, né, eu me encontrei com Deus quando eu tinha 14 anos, fiz minha experiência pessoal com Jesus, eu senti dentro de mim o profundo desejo de entregar-me a Deus. Eu servia na igreja, estava no grupo de jovens, estava envolvido nos trabalhos, porém eu sentia que dentro de mim algo ardia e eu queria ser mais de Deus. E interessante, quando eu li a vida dos santos, o que me chamava a atenção na vida deles era a entrega total que eles tinham a Deus. Eu dizia, é isso que eu quero. Não sabia como, não sabia aonde, mas eu sabia do desejo que havia dentro de mim. No começo parecendo mais uma empolgação, mas depois eu fui percebendo que a empolgação foi passando e de fato o que havia dentro de mim era uma voz, era um chamado de Deus. Então com isso, claro, conheci a canção nova, fui me identificando com a canção nova, fiz um caminho para cá e eu já fiz um caminho pensando no sacerdócio, justamente porque havia dentro de mim este anseio de ser todo de Deus, de entregar minha vida totalmente a Ele. E fiz o meu caminho aspirando ao sacerdócio. Depois entrei na comunidade no ano de 2008 e fui trilhando esse processo junto de discernimento, sendo acompanhado, principalmente rezando sobre isso. E eu fui percebendo que não era isso, que Deus me chamava assim, a ser canção nova, mas não padre. Claro que foi um baque para mim, um choque, porque dentro de mim eu tinha essa certeza, não é o sacerdócio. Se eu quero ser todo de Deus, não tem outro caminho, precisa ser o sacerdócio. E depois eu fui entender que não era, Deus não me chamava. Então me abria ao matrimônio, né? Deus permitiu eu dentro de mim construir, resgatar toda a paternidade, o desejo de me casar, a pessoa com a qual eu queria me casar, quantos filhos eu gostaria de ter, que eu tenho muito claro, no mínimo 3 filhos. E tudo isso foi se concretizando, tomando forma dentro de mim, ao ponto então de Deus me mostrar, ok, que bom que você tem tudo isso, mas que tal ofertar tudo isso por um motivo, pelo reino dos céus, ofertar tudo isso a mim e assumir o celibato. Aí foi outro processo. No começo eu resisti, no começo eu não aceitei, eu questionei, né? Porque é muito assim, abrir mão de tudo isso, agora Jesus, que dentro de mim está tudo tão claro. Justamente, agora você tem algo a ofertar, né? Não é simplesmente uma segunda opção, ou não é uma ideia da sua cabeça, não. É um chamado. Então foi daí que eu percebi que era esse o caminho, que esse era o chamado, fui me abrindo docilmente, fui sendo acompanhado, fui ler para entender, fui buscar conversar com pessoas que já viviam essa experiência, enfim, fui me identificando e fui percebendo realmente que a semente do celibato tinha sido lançada dentro de mim e ela estava lá dentro. Então eu precisava dar espaço para que ela fosse regada, para que ela pudesse então desenvolver e pudesse crescer. Então fiz um caminho e fiz, portanto, o meu primeiro compromisso no ano passado. Eu te amo, Jesus, e não tenho
mistério, né, Tiago? Porque ao mesmo tempo você é de todos, precisa de todos, mas não se prende apenas uma pessoa. Um sentido de fecundidade que vai muito além do fisiológico. O Monsenhor Jonas usa um exemplo que para mim consegue traduzir bem isso. Que o celibatário ele é como uma ponte. A ponte em si ela está no vazio, mas ela tem uma missão de unir dois extremos. Ligar um ponto a outro. O celibatário ele é todo do povo, é todo das pessoas, mas ele é todo de Deus. Então ele vai, ora, leva Deus ao povo, o povo a Deus. Então ele serve como ponte. Em si ele está numa solidão, porém ele está ligado de um extremo ao outro. Levar o amor de Deus às pessoas e levar as pessoas a Deus. Então ele precisa sim estar em profunda comunhão com Deus, mas Deus logo lança ele para estar com o outro. Porque o nosso amor por Deus é demonstrado através do amor pelo outro, concretamente, pela pessoa do outro. Por aqueles que correm o risco de se sentirem-se menos amados. Então nós somos chamados a amar. Amar aquele que é desprezado, amar aquele que é esquecido, amar a todos. Então, claro, eu não me prendo a ninguém, né, uma pessoa em específica, mas eu abraço a todos. E isso só é possível como? Humanamente é impossível, mas é justamente por essa plenificação do amor de Deus dentro do nosso coração, que transborda, então eu aprendo a amar do jeito de Deus. É algo divino, não nego minha humanidade, mas o celibatário ele é chamado com todas as suas misérias, suas limitações, porque a gente fala de celibatário, parece que uma pessoa em um grau elevado. Não! As misérias permanecem as mesmas, os limites, estamos lutando como todo mundo. Porém, por um chamado, por uma graça própria, o celibatário é chamado de maneira límpida a transpassar o amor de Deus às pessoas. O celibato, de maneira alguma, ele pode e não deve negar a sua sexualidade. Se nós formos reduzir o significado da sexualidade simplesmente à genitalidade, claro que nós vamos dizer que ele está negando a sexualidade. Mas é que está, isso é uma visão muito limitada, muito reduzida, porque faz parte. Mas quando a gente entende que a sexualidade só é sexualidade quando ela é integrada e elevada pelo amor, aí tem outra conotação, ganha outro sentido. Sexualidade é impulso de relação. Eu sou impulsionado a sair de mim e ir ao encontro do outro. A própria energia sexual que existe entre um homem e uma mulher é essa. De atração, de ser atraído, de querer ir ao encontro do outro, de me dar totalmente ao outro e receber o outro. Então a sexualidade, essa energia vital, ela está dentro de nós, inclusive dos celibatários, graças a Deus. Mas é uma energia que ela é canalizada, ela me impulsiona a ir para o outro. Eu não a nego, né? Porque até mesmo tem um autor que diz que a sexualidade é matéria-prima do celibato. Falando sobre sexualidade, né? Tudo funciona e funciona Graças muito bem. a Deus. Você está no auge aí da juventude. Quais são os desafios? O grande desafio é esse. Como todo jovem de Deus que busca Deus, que quer viver aquilo de fato que é o chamado de Deus, é viver o equilíbrio. Viver uma sexualidade equilibrada, poderia dizer uma sexualidade sadia, que é o desafio de todos nós. E o celibatário em si, ele precisa aprender então, usar desta energia sexual nele, que é ativa, que é viva, está latente nele, e aprender a canalizar. Gosto de usar também esse exemplo. Vamos dizer que a sexualidade é como um rio de forte correnteza. Esse mesmo rio, quando ele não é canalizado e ele transborda, gera enchente, arrasta e acaba com tudo. Mas este mesmo rio, esta mesma correnteza, quando ela é bem canalizada numa usina, produz energia e ilumina muitos. Nossa sexualidade é assim. Quando ela é bem canalizada, ela tem uma potência em si que vai iluminar a minha própria vida, vai iluminar o ambiente onde eu estou e vai fazer a diferença. Mas essa mesma sexualidade, se vivida de maneira desequilibrada, é enchente. Então ela vai arrastar, vai acabar com a minha própria vida e também com a vida de outros. Então a mesma sexualidade, ela pode me elevar às alturas ou pode me levar ao abismo. Qual que é o segredo? O equilíbrio. Então o celibatário ele é chamado o quê? Canalizar toda essa potência sexual dele para servir bem, para servir o outro. Essa energia que há dentro dele, ele é chamado a dispensar em amor. E é desafiador, porque nós estamos num mundo erotizado, um mundo apelativo, e eu preciso me cuidar, né? Então, eu não posso ver tudo aquilo que me é proposto. Eu não posso condizer com certos comportamentos. Eu sei até onde eu posso chegar no relacionamento com uma menina,
Até onde é o limite? Não deixei de sentir. Então tudo isso é desafio, é a busca do equilíbrio, mas ao mesmo tempo é luta, é esforço, mas ao mesmo tempo não há como negar que é uma realização interior, de perceber que eu estou buscando o plano original de Deus na sexualidade, de que o celibato hoje me proporciona viver uma dimensão da sexualidade que é fecunda. Para quem está em casa, que se descobre assim, que está meio na dúvida, que não sabe, existem alguns elementos, o que a pessoa pode fazer, como ela pode buscar, né, para poder se encontrar também. É sim fazer uma leitura de si mesmo, é buscar a ajuda de alguém mais maduro na fé, é conhecer os estados de vida, para que de fato eu possa ver se aquilo ressoa dentro de mim e, é claro, se apegar à oração, porque descoberta interior se faz com profunda oração. E Deus, à medida que eu vou aproximando com uma luz, Ele vai reluzindo e vai mostrando as minhas verdades. Eu te amo.